Olha só, cara, uma pergunta do Chico, que é o Chico Xavier. Ele disse que ia assistir a live depois, não deve estar presente, mas eu vou responder, porque eu estava vendo uma matéria a semana passada sobre isso, até era o que eu queria abordar na outra live, acabou que eu acabei não fazendo material nada sobre isso, mas eu vou dar um pitaco. É sobre a lei do novo projeto Não é Não, né? Aí o Chico faz uma pergunta aí que já é uma resposta, né? Que tipo de gente tem interesse em desobrigar as igrejas a proteger as mulheres? Isso é cristão? A pergunta do Chico já me dá uma resposta, então eu não sei o quanto que eu vou poder contribuir para. Não sei quanto que eu vou contribuir para a tua dúvida, Chico, tá? Mas a tua pergunta já respondeu tudo isso, tá? Gente, quem não sabe o que é esse projeto de lei, a lei não é não, tá? É uma lei que vem transitando agora forte em 2024, inclusive ela foi sancionada pelo Lula, tá? A lei não é não, ela prevê ajudar as mulheres, né, que são vítimas de constrangimento e violência. A lei pretende ajudar as mulheres vítimas de constrangimento e violência, entendendo que qualquer insistência, seja ela física ou verbal, sofrida pelas mulheres, depois de manifestada a sua discordância com interação, né, ou nos casos, uso de força que tenha como resultado lesão, morte ou dano, ou outros, ou apenas uma não vontade dela de interagir nessa situação, essa lei vai ter um penal vigor, né, a partir agora de 2024. Mas para entender o que o Chico quis dizer ali, tá? Depois eu já vou explicar. Essa lei ela estabelece direitos para as mulheres, né? De elas serem prontamente protegidas pela equipe do estabelecimento, a fim de que ela possa relatar esse constrangimento. Cada estabelecimento precisa ter alguém, pelo menos uma pessoa treinada para dar amparo nessa lei do não é não, tá? Pelo menos uma pessoa precisa estar treinada no estabelecimento. Essa pessoa vai ser informada dos seus direitos, ela precisa ser imediatamente protegida do agressor. Se ela disse não, se ela vê, ela tem esse direito e o estabelecimento precisa entender. Essa pessoa também ela tem que ser afastada, né? Respeitar as decisões em relação às medidas de apoio previstas para a lei, ter providências previstas pela lei cumpridas com severidade, então tem que ser tudo muito sério. Ela tem que acompanhar essa pessoa, né, quando ela faz essa escolha, ela tem que definir se sofreu constrangimento ou violência e ser acompanhada ou transportada caso ela decida deixar o local e ir para uma delegacia, alguma coisa. Então, alguém no estabelecimento tem que saber como se portar e tem que estar treinado para atender uma vítima de agressão, né, com essa nova lei do não é não, tá? Essa lei, ela já foi acionada. Então, de novo, as vítimas de constrangimento ou violência, seja de qualquer forma, ou seja, apenas por uma insistência, se ela não estiver bem, se ela disser que não, o estabelecimento precisa ampará-la. E a gente está falando de lojas, está falando de bares, de clubes, está falando de bares e de clubes a gente tem uma brecha aí que me incomodou um pouco na lei. Eu acredito que é por isso que o Chico faz aquela fala ali sobre as igrejas. Então, as leis normalmente elas vêm sofrendo algumas mudanças ao longo de quando elas foram criadas até o seu relato, até enquanto o relator estiver escorrendo para que ela seja uma lei, ela vai sofrendo algumas mudanças, isso é natural. Acontece que houve uma mudança na lei, que agora ela já foi sancionada com todas as alterações que foram feitas, que ela eximia as igrejas de responder ou se responsabilizar com a lei não é não. Então, as igrejas não precisam se eximir não precisam agir ou ter uma pessoa preparada
para atender uma vítima de assédio, de violência dentro da igreja. É isso que essa parte que um deputado, uma deputada, agora eu não tenho o nome aqui, depois vocês pesquisem lei, não é não, há uma parte ali que diz que as igrejas não precisam ter alguém para esse amparo. Então, ou seja, vamos lá, a mulher, a partir de agora, 2024, está mais segura num boteco, num bar, numa boate, do que dentro de uma igreja, é isso? Aí eu tenho uma explicação para isso, que o Chico me pergunta se isso é cristão. Chico, a tua pergunta matou tudo aqui. O Chico diz assim, ó, que tipo de igreja tem interesse em desobrigar, que tipo de gente tem o interesse em desobrigar as igrejas a proteger as mulheres? Sim, os assediadores, aquele grupo que está no poder no Brasil, até essa alteração na lei, se deu porque há um poder político já intrínseco ali, que as igrejas comandam, que o neopentecostalismo comanda boa parte da política do Brasil, tanto que conseguiu alterar essa lei a seu bel prazer. Aí, a pergunta do Chico é muito relevante. Que tipo de gente tem interesse em desobrigar as igrejas a proteger as mulheres, né? Isso não é cristão, Chico. Com certeza não é cristão de maneira nenhuma. Isso é perversão, isso é assédio, isso é crime, né? Imagina que é só fazer uma pesquisa, você vai entender que as pessoas estão numa igreja e onde são os maiores números de vítimas, em templos religiosos. A gente já fez live falando sobre isso. Porque as pessoas vão aos templos religiosos numa fragilidade, né? E comumente são assediadas, né? E agora, se você não tem a obrigação de seguir uma lei ou amparar a pessoa dentro dessa lei, quer dizer que qual é o interesse nisso? Para mim não faz o maior sentido, tá? Isso quer dizer que esse tipo de gente, ele só tem o interesse de se beneficiar em cima dos outros, né? Isso chega a ser doente. É doentio quando um deputado ou um relator aceita uma situação dessa, sabe? Em que dentro da igreja, não, espera, por que não precisa ter interesse em proteger a mulher dentro de um templo ou dentro de uma igreja, né? Por que não? Tem alguma coisa muito errada com isso, cara. E se a gente não despertar para gerar uma comoção pública, para que as pessoas entendam que os templos e igrejas onde as mulheres são mais assediadas e são vítimas de violência, né, isso não vai mudar nunca. Muito boa a lei não, é uma lei muito boa, mas tem uma brecha muito forte, que é infelizmente de onde vêm os maiores assédios, dentro dos nossos templos e dentro das igrejas, tá? Interesse desses que estão no poder e não querem ser tocados e querem fazer tudo ao seu bel prazer, né? O exemplo de novos cristãos é esse aí, é esses mesmos cristãos que sancionam essa brecha na lei, aqueles que atacam o padre Júlio Lancelotti lá, que está fazendo um trabalho caritativo, e é o que eles deviam estar falando, já que eles batem no peito, que são obreiros de Deus, obreiros de Cristo. É isso que eles deviam estar fazendo, em vez de ficar atacando o padre Júlio Lancelotti, ou criando brechas para que as mulheres sejam desabrigadas e desamparadas dentro da igreja, né? Isso, certamente, Chico, não é cristão, tá bom?